Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3 é a nossa mensagem de hoje. Vamos começar lendo o versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 13, tá bom? Se der tempo, a gente vai a partir do 14, mas eu acredito que nós vamos até o 13 hoje. Diz assim a santa palavra: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por causa de vocês, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi dado este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco eu vos escrevi, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Versículo 6: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da mesma promessa em Cristo através do Evangelho. 7: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Versículo 10: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus o nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Amém? Eu quero ler só o 14 também, que é muito interessante, que diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, é muito interessante quando nós olhamos para esse texto, olhamos para o contexto e para a história em que permeia a vida de Paulo e ele escrevendo aos Efésios. No capítulo 3, versículo 1 e versículo 14, o 1 e o 14 é uma continuação. Paulo começa fazendo uma oração, certo? Se você começa a analisar aí, você pode ver, ó: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios. Aí lá no versículo 14 ele retoma a oração. Ele diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo ele começa orando, dá uma pausa para explicar o porquê que ele está orando, o porquê que ele está preso, o porquê que aquilo estava acontecendo, qual era o contexto daquilo, e ele volta lá no versículo 14, continuando o tema dessa sessão, que é a oração. Então quero começar aqui já explicando essa questão da oração, e eu acho que é uma coisa que nós como igreja, nós como koinonia, precisamos nos despertar para isso, né? Essa ideia de nós começarmos aqui 15 minutos, orarmos antes do culto de quinta e antes do culto de domingo, irmãos, isso aqui é só para aguçar você, amém? Daqui a pouco serão 30, daqui a pouco serão 45, e eu acredito que muito em breve a gente vai fazer 1 hora de oração antes dos cultos, amém? Olha aí, eu ouvi um coro forte aí, eu ouvi um coro forte. É isso, a gente precisa nos atentar para a oração. Porque assim, eu percebo, eu sou pastor da igreja, eu percebo, nós temos dificuldade de orar 15 minutos. Muitos de nós oramos 5 minutos, acabou já a conversa. Isso denota, isso mostra a nossa pouca intimidade com o nosso Deus. Amém? Pastor, mas eu oro o dia inteiro em espírito. Amém, irmão, sou obrigado a acreditar que nós oramos mesmo. Amém? Mas se a gente não se disponibiliza a ter um tempo de oração específico como comunidade, é disso que eu estou falando. A minha vida pessoal, a sua vida pessoal como indivíduo, é nossa obrigação orarmos, jejuarmos, lermos a palavra. Mas quando nós nos reunirmos como igreja, nós precisamos fazer isso juntos. Amém?
Isso faz parte da comunhão dos santos. O culto a Deus, a oração que nós prestamos como comunidade, como igreja, como irmãos, como família, juntos, isso faz toda a diferença. Então nós precisamos entrar nesse lugar e entender que a oração é a arma mais poderosa que o cristão tem. Amém? Se nós não entendemos que a oração é uma arma poderosa, como que nós iremos lutar? A gente já começa derrotado, se a gente não ora. Então Paulo ele dá ênfase aqui no versículo 1 e depois no versículo 14. Ele está dando ênfase, ele está denotando que a oração é muito importante. E eu, como pastor dessa igreja, quero trazer isso para vocês, que a oração precisa voltar a ser um dos pilares da igreja de Cristo aqui em Andradina. Amém? Amém? Amém. Então vamos lá. Vamos explicar então aqui versículo por versículo ou por sessões. O primeiro versículo ele está dizendo assim, por essa causa. A pergunta que nós precisamos fazer é qual causa? Eu queria começar essa exposição abrindo aqui para vocês falarem. Qual que é a causa que Paulo está tentando explicar aqui? Me ajuda aí. Alguém arrisca? Você não vale, meu bem. Você vale. É interessante nós entendermos que Paulo ele estava nesse momento preso em Roma. E aqui ele escreve aos Efésios explicando o motivo por que ele estava preso. Se nós analisarmos o capítulo 1, capítulo 2, o que Paulo está tentando fazer é o quê? Mostrar para eles que a salvação é pela graça, não tem como a gente pagar para receber a salvação, que a justificação é pela fé, não é por obras, nós não somos salvos e nem justificados pelas obras que nós fazemos, e que a oração é muito importante. E ele chega aqui fazendo uma defesa, por esta causa. Qual causa? A causa que ele foi preso é que a mensagem que Paulo estava anunciando é que os judeus, eles eram tão pecadores quanto os gentios. Os judeus, eles se achavam melhores do que os gentios. Eles achavam que eles eram salvos, eles eram o povo da aliança, o povo escolhido, e só eles. Aí Paulo vem anunciando esse evangelho, que é o poder de Deus para transformar, que é o poder de Deus para unir os povos, que entendia, que judeus e gentios poderiam congregar numa só igreja, poderiam fazer parte de uma só família. Então o que aconteceu? As autoridades começaram a correr atrás de Paulo para quê? Para prendê-lo e posteriormente matar. Eu não sei se você sabe, nesta época Paulo, ele estava preso em Roma, foi feita uma defesa, Paulo foi liberado, mas na próxima prisão que Paulo estava em Roma, Paulo foi decapitado. Eu não sei se você sabia disso, mas é uma informação que é muito importante. Eu começo a olhar para essa história, e começo a visualizar aquilo que Jesus passou. A guerra deles não terminou com a morte de Jesus, porque Jesus foi morto. A ameaça que tinha Israel era Jesus, que veio promovendo uma nova religião na cabeça deles, que nunca foi religião, mas na cabeça deles, esse Yeshua, o filho de José e Maria, vem promovendo uma nova religião, vem colocando uma nova forma de adorar, vem mostrando um novo caminho, A ameaça foi morta, acabou? Não acabou, porque aí vem Paulo, que antes era um perseguidor da igreja, agora se torna um evangelista, se torna um apóstolo, se torna um homem com encargo de trazer a mensagem aos gentios. E aí essas mesmas autoridades começam a perseguir a Paulo, ao ponto de prender Paulo. Paulo estava preso aqui por quê? Porque pregava o evangelho aos gentios e aos judeus. Eles estavam tentando persuadir a eles para que formassem uma só família. Esse era o motivo, essa era a causa. Por essa causa, qual causa? A pregação do evangelho, aquilo que eu estou pregando para eles tem incomodado-os. E é por isso que Paulo estava preso. Então eu começo a analisar a vida de Paulo com a vida de Jesus, e eu percebo que por amor ao evangelho, por amor a uma palavra genuína, por amor a algo que muda, alguém morre, alguém é preso, alguém é maltratado. E aí eu faço um contraponto com aquilo que nós vivemos hoje.
Hoje nós temos ar-condicionado, nós temos boas cadeiras, nós temos estrutura para transmissão, nós temos liberdade para pegar uma caixa amplificada e pregar o evangelho nas praças. Não temos perseguições. Hoje nós podemos. Hoje nós somos livres. Por quê? Porque um dia Jesus morreu, porque um dia Paulo foi preso e depois morreu por causa do evangelho. E nós hoje temos uma liberdade para fazer isso e não queremos fazer. Eu fico incomodado com isso. Isso me incomoda, isso mexe comigo, Alex. Hoje nós temos liberdade. Nós podemos abrir os nossos smartphones hoje, fazer uma transmissão online e dizer para as pessoas: olha, acreditem, Jesus Cristo morreu por vocês, vocês precisam ser salvos. Jesus vai voltar e um dia nós vamos todos morar com Ele. Ele vai reinar sobre as nossas vidas. Abandone hoje os seus pecados, se convertam a Jesus. E nós não queremos fazer isso, irmãos. Nós precisamos despertar para essa verdade, para essa palavra do caminho, para essa palavra do evangelho. Por essa causa, Paulo está dizendo, ou seja, por pregar o evangelho, por pregar a verdade, eu estou preso. Por pregar essa palavra, eu vou ser morto. Mas não importa, eu vou ser morto, mas eu vou continuar pregando essa palavra. E aqui eu quero aplicar isso para mim e para você. Nem que sejamos mortos, nem que sejamos presos, nem que sejamos humilhados, vamos continuar pregando essa palavra. A palavra que cura, que salva e que transforma o pecador. Por quê? Essa é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho não é para você comprar uma casa no condomínio fechado. A mensagem do evangelho não é para você ter o melhor carro. A mensagem do evangelho não é para você ter a melhor faculdade. A mensagem do evangelho é para que você vá e discipule as nações, ganhando as pessoas para Cristo. Foi por isso que Cristo morreu. Cristo não morreu para me dar casa. Cristo não morreu para me dar carro. Cristo não morreu para me dar uma igreja bonita. Cristo morreu para que eu e você tivéssemos vida. E isso nós precisamos anunciar: vida e vida com abundância. Tem muitas pessoas mortas. Eu não vou dizer do morrendo, irmãos. Nós aprendemos aqui no capítulo 1 que elas estavam mortas. Elas estão mortas. Elas não existem para o mundo espiritual. E nós precisamos anunciar essa palavra. Nós precisamos pregar a tempo e a fora de tempo. Para quê? Para que eles se convertam à mensagem do evangelho, para que eles recebam Jesus, para que eles sejam atraídos pela graça irresistível, para que eles reconheçam seus pecados e entreguem as suas vidas. Essa é a mensagem do evangelho. É para isso que Paulo vivia. E ainda no versículo 1, Paulo faz questão de reafirmar o motivo pelo qual ele estava preso e de quem ele era prisioneiro. Por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de quem? Como está na sua Bíblia? Do quê? Alguma Bíblia fala Rei Jesus? Alguma versão fala Rei Jesus? Nenhuma versão fala? Uma das versões que eu estava lendo fala Rei Jesus, mas vamos ficar com essa versão que nós estamos lendo e que a sua Bíblia está. Por essa causa, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vocês, por causa de vocês, gentios. Como eu disse aqui, já é sabido de todos, nós somos gentios. Nós somos os gentios. Essa palavra nos alcançou. Essa palavra chegou até nós. E nós também temos os mesmos direitos dos judeus. E aqui ele está dizendo: por essa causa eu estou preso. Mas eu não estou preso. Escuta bem isso aqui. Eu não estou preso pelas autoridades comuns. Eu estou preso por causa de Jesus. Eu estou preso por causa do meu rei. Eu estou preso por causa daquele que me salvou. Eu estou preso por causa daquele que me encontrou no caminho de Damasco e me deu revelações do evangelho. Eu não estou preso porque as autoridades quiseram vir me prender. Elas quiseram me parar. Não só por isso estou preso. Estou preso ao meu Jesus. Estou acorrentado com Cristo. Estou preso com Cristo. E isso me dá prazer. E aqui eu quero aplicar essa mensagem. Talvez a gente não chegue lá no versículo 13 hoje. Talvez a gente não chegue. Eu quero aplicar essa palavra, é muito forte.
Você estar preso com Cristo, por amor a Cristo, por causa do Evangelho, vai te dar muito mais prazer do que viver uma vida de liberdade sem Cristo. Eu estou acorrentado com Cristo, eu estou aprisionado com Cristo. As autoridades me colocaram no lugar de prisão, mas não é porque as autoridades quiseram me colocar, porque eu acredito na soberania de Deus. Se eu fui preso, Deus permitiu eu ser preso. E se eu fui preso por causa que eu estava pregando o Evangelho, eu estou mais feliz ainda. Por quê? Eu não estou aprisionado pelas autoridades locais, eu estou aprisionado a Cristo. Foi Cristo que permitiu eu ser preso. E eu sou feliz e realizado, porque eu estou algemado com Cristo. Porque eu posso estar preso numa prisão humana, mas o meu ser, a minha alma, o meu espírito está solto. Eu estou escrevendo cartas para chegar lá nos Efésios, para chegar lá no Brasil, para chegar lá na Ásia, para chegar, irmãos, e essa mensagem foi propagada aos 4 cantos da terra. E até hoje pessoas estão sendo salvas através daquele ato que Paulo fez, preso. Por causa de vocês, gentios. Por causa de vocês, andradinenses. Eu, Paulo, estou preso, e mais tarde serei morto, mas a mensagem do Evangelho vai chegar até vocês, vai chegar até a casa de vocês, vai chegar até os filhos de vocês, vai chegar até os netos de vocês, vai chegar até os tataranetos de vocês. Por causa de vocês, ó gentios, eu estou preso. Isso é motivo de nós glorificarmos, porque o nosso sucesso não está no quanto nós estamos livres. O nosso sucesso está enquanto nós estamos acorrentados em Cristo e vivemos por Ele. Aleluia. Aleluia. Por que Paulo foi preso? Porque a forma com que Paulo vivia confrontava o sistema daquela época. Sabe por que muitos de nós não vamos conhecer uma prisão por causa do Evangelho? Porque a vida que vivemos não confronta o sistema desse mundo. Nós nos adequamos ao sistema desse mundo. Nós vamos nos amoldando a ele. E a cada dia nós estamos mais parecidos com ele. Então nós nunca seremos presos por amor do Evangelho. Não se preocupem. Muitos de nós não vamos conseguir sentir o gosto de uma cadeia, porque pregamos o Evangelho. Não vamos. A forma com que Paulo vivia incomodava. Paulo era um cara que, quando Estevão, Atos capítulo 7, é isso? Atos capítulo 7, Estevão, apedrejamento de Estevão. É isso? Me ajuda aí, irmão. Atos capítulo 7, vamos lá? 7 ou 6? Para mim é 7, mas se for 6, é 6. Atos dos Apóstolos 7. A prisão 6:8. E Estevão, cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais. 6:8. E levantava alguns que eram da sinagoga chamada libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornavam uns aos outros homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como de um anjo. Capítulo 7, versículo 1. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos,
pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, dirige-te à terra que eu hei de mostrar. Então saiu da terra dos caldeus, habitou em Harã, e dali seu pai faleceu. Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Irmãos, vai ler isso aqui, ele vai resumir a Bíblia aqui no capítulo 7. Mas o que eu queria falar sobre Estevão? Quem estava lá no apedrejamento de Estevão? Quem? Que era quem depois? O Saulo, que depois se tornou Paulo, estava lá, irmãos. Ele deu cartas para que Estevão fosse apedrejado. Pensa, um homem que fechava igrejas, vou contextualizar, tá? Um homem que fechava sinagogas, que fechava reuniões que se falava desse caminho, que apedrejava homens de Deus, aparece dizendo que agora teve um encontro com esse Jesus, e começa a tentar persuadir, começa a tentar convencer, começa a pregar as maravilhas que esse Jesus faz e fez. Então, o modo com que esse homem viveu, presta atenção, Saulo, ele cumpria a lei mais do que todos. Agora ele se torna um homem convertido, e ele quer viver para Jesus com muito mais excelência do que ele vivia na lei. E aí ele começa a propagar essa nova mensagem, começa a propagar a mensagem do Evangelho, e aí começa a incomodar. Então, a forma com que Paulo vivia, ele incomodava as autoridades, ele incomodava os outros cristãos, ele incomodava os outros apóstolos. Tanto é que eles começam numa disputa. Ele diz: rapaz, eu não tenho nada com esses caras aí não. Eu recebi do próprio Jesus lá no caminho de Damasco a revelação. Eu não vou seguir o que eles estão aí, essa briga, eu não vou entrar nessa bola dividida não. O evangelho que eu prego é o evangelho que eu recebi do próprio Jesus. Então isso causava um escândalo naquela comunidade local. E aí eu quero aplicar novamente, a minha vida e a sua vida tem causado um escândalo? O escândalo da graça, do amor, da unção, ou que escândalo nós temos causado? Fica aí a reflexão. Versículo 2, vamos voltar lá para Efésios. Efésios 3, versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Aqui no versículo 2, Paulo está descortinando todo o plano de Deus, desde a antiguidade. Qual plano era esse? O plano de formar uma grande família. O plano de formar uma família universal, onde se congregaria judeus e gentios, onde a salvação não era mais só para um povo, a salvação seria para todos os povos. Tanto é que Jesus disse: olha, a minha casa, ela será chamada casa de oração para todos os povos. Semana passada nós falamos que o muro que separava caiu. Irmãos, prestem atenção numa coisa: muro pelo lado de fora é proteção, mas muro pelo lado de dentro é separação. Se tem um muro pelo lado de fora da igreja, é uma cerca de proteção. Isso é para que a gente proteja. Os muros de Jerusalém, na reconstrução de Jerusalém, Neemias foi lá reconstruir. Amém? Neemias foi lá reconstruir, quantos dias? 52 dias. Neemias construindo, reconstruindo os muros, porque era um muro de proteção. E a reconstrução, o recomeço daquele templo ia começar pelo muro de proteção. Agora, o muro quando é pelo lado de dentro é separação, judeus e gentios. Então esse evangelho que Paulo pregava veio para separar isso. Esse muro caiu. Agora judeus e gentios podem congregar numa só comunidade e fazer parte de uma só família, a família de Deus espalhada por toda a terra. Amém? É isso que ele está falando aqui. Isto só se faria através da salvação, que nós entendemos lá no capítulo 1. Ele usa um termo aqui muito interessante: dispensação da graça. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então essa dispensação da graça e esse mistério de Cristo é a salvação.
é a congregação entre os povos se unindo e formando uma grande e só família. No versículo 4, ele cita esse mistério de Cristo. Ele diz assim: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ou seja, quando vocês lerem essa carta, porque ele escreveu da prisão, era uma carta. Quando vocês lerem essa carta, vocês precisam entender o mistério de Cristo. Qual o mistério de Cristo? Aquele que foi revelado, a salvação, que está lá no capítulo 1, pela graça. Versículo 5: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ele fala pelo meio de quem a palavra foi revelada. A palavra foi revelada através de quem? No Antigo Testamento, pelos profetas. Citamos aqui na semana passada, Isaías capítulo 9 fala do quê? Um menino nasceu e um filho, e o seu nome é Isaías 9, é isso? Isaías está apontando para um menino que iria nascer, está apontando para Cristo. Então, essa revelação, eles tiveram no Antigo Testamento, e se cumpriu aqui através dos apóstolos. É por isso que ele fala aqui no versículo 5, o qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Isaías profetizou Cristo, e agora nós temos o cumprimento desse Cristo, que já veio, morreu, ressuscitou e está à direita de Deus, e é por ele que nós somos salvos. Vamos prosseguir agora, versículos 6 e 7. A saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Esse plano secreto, que é Deus pretendendo unir judeus e gentios em comunhão com Ele, trazia em sua essência uma boa nova. O que é a boa nova? Uma boa notícia. E essa boa notícia é que iria conseguir, através do Messias, um judeu, que também é o verdadeiro Senhor do mundo, fazer essa união, formar essa grande família. Ele usou um judeu, que foi profetizado pelos profetas, Isaías capítulo 9, e que se manifestou. É verdade, ele veio para os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, que somos nós gentios, também ganhamos direito de ser chamado de filhos de Deus. Então nós nos encaixamos nisso. E o que me chama a atenção no versículo 6 é que ele fala assim, que nós somos cordeiros. Quem são os herdeiros naturais? Judeus. Nós lemos aqui Romanos semana passada, lembra? Romanos 11. Nós vamos sempre retomar, irmãos, amém? Para que a gente vá fixando todo o conteúdo bíblico. Então nós somos cordeiros, por quê? Os judeus são os herdeiros naturais. Tem uma promessa para com Israel. Essa promessa de salvação para Israel vai ser cumprida, irmãos. A gente queira ou não queira, a gente acredite ou não acredite, está escrito na Bíblia, amém? Vai se cumprir, são os herdeiros naturais. E nós somos, juntamente com eles, cordeiros. Cordeiro significa que nós temos também parte nessa herança. Amém? É gostoso receber herança? Quem já recebeu herança aqui? Alguém daqui já recebeu alguma herança? Já? É gostoso? Depende, né? Nós temos uma herança. Lembra que nós falamos aqui há 2 exposições que nós temos um penhor da nossa herança? Quem é o penhor? O Espírito Santo, que está onde? Em nós. E que nós já podemos antecipar uma realidade celestial aqui na terra. Esse é o penhor da nossa herança. E aqui, o que ele está dizendo é que nós, além de termos uma herança, nós somos cordeiros. Nós somos cordeiros com ele de uma terra. Nós somos cordeiros com eles de uma nova terra e de um novo céu.
Nós somos co-herdeiro com Ele, com Cristo. Então eu e você, nós temos parte nessa herança. E isso precisa deixar a gente animado com Cristo. Porque você não está vivendo por acaso. Você está vivendo porque um dia você também vai usufruir dessa herança. Juntamente com os nossos irmãos e com Cristo. Eles têm parte nessa herança. Deus prometeu essa herança a Israel. Romanos capítulo 4, versículo 3. Vamos lá. Romanos 4:13, não é 4:3 não, 4:13. Diz assim: porque a promessa de Deus que havia de ser herdeiro do mundo, não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pela justiça da fé. Quem foi justificado pela fé? Quem? Nós. Quem foi justificado pela fé? Os gentios. Nós. Então nós também temos parte daquela herança. Irmãos, uma coisa, ela está amarrada, ligada com a outra na Bíblia. Não tem nada esparso, não tem nada perdido, não tem nenhum versículo sambando lá solto, não. Está ligado, está amarrado uma coisa na outra. Nós somos justificados pela fé. E por isso nós temos parte nessa herança também. E uma segunda coisa, Romanos 5,17. Agora os gentios também têm parte, que somos nós. Romanos 5, está aí pertinho, 17. Porque, se pela ofensa de um só homem, a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Nós vamos reinar quando? Quando? Depois da morte? Em vida. Em vida. Em vida reinaremos. Porque temos parte dessa herança. Não é só para eles. Faz parte também os gentios. Amém? Amém? Amém, amém ou amém? Só para a gente pular para o próximo. Irmãos, a gente canta tão bonito que venha o teu reino, mas a gente não tem noção do que isso significa. A gente só quer cantar bonito. A gente precisa mergulhar na palavra. Eu falei aqui domingo, você é um príncipe, você é uma princesa, irmãos. Eu tenho base para falar o que eu estou falando. Eu não estou falando para te persuadir, não, para te deixar mexer com a tua alma, você se achar mais bonito, mais bonita, não, é Bíblia. Você vai reinar em vida. Príncipes e princesas reinam em vida. Amém? Amém? Toma posse, se apropria dessa palavra. Não tem uma entonação pentecostal aqui, dizendo que você vai receber a tua vitória. Mas irmão, a tua vitória é reinar com Cristo. É reinar na tua casa, reinar no teu trabalho, reinar aqui na igreja. Ser um príncipe e uma princesa. Um homem e uma mulher que faça de fato a diferença aqui nessa terra. Amém? É isso. E a promessa se estende ainda que eles se tornariam parte de um só corpo. E aqui essa ideia que Paulo traz de corpo não é outra, a não ser eclesia, igreja. Amém? Então o único objetivo de se formar uma grande família é para que a gente viva a igreja, como corpo. Mas a igreja é isso aqui? Sim ou não? O que é igreja? Nós. E é para dentro ou para fora? Hã? Para fora. O termo eclesia ou eclésia é para fora, chamados para fora. É por isso que Jesus muito sabiamente diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então é ide, não é vinde. A gente trabalha para vir, e Jesus manda ir. Olha que interessante. A gente luta, a gente entra no G12, a gente entra nas células, a gente entra nas estratégias, para o quê? Para o povo vir. Mas Jesus está mandando ir. Tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada.
Sim ou não? Faz sentido? Vou falar igual o Theo Hayashi. Faz sentido? Faz muito sentido. A gente está lutando para encher uma igreja. E Jesus está falando, vai, prega o evangelho, ide, discipule as nações, fala do meu amor, ganhe Andradina, Castilho, Araçatuba, o estado de São Paulo, a nação brasileira e as nações para mim, porque eu estou querendo voltar. Enquanto, irmãos, a gente não discipular as nações, Jesus não volta. O evangelho precisa ser pregado em todas as nações, nos 4 cantos da terra. Pastor, mas será que isso não aconteceu ainda? Não, irmão, não aconteceu e está longe de acontecer. Nós precisamos trabalhar. É por isso que eu e você precisamos proclamar o evangelho. Amém? Para que mais pessoas se acheguem a Ele e que antecipe essa volta. A união de gentios e judeus, como membro de um só corpo, através do Messias, formou a igreja. E o próximo passo é que eles terão partes iguais nas promessas. Todas as promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó, sua família, agora, essa nova família que Cristo formou, espalhada por toda a terra, também tem parte na herança igualmente ao povo de Israel. Por isso que nós cantamos aquele louvor e falamos, nós não somos mais escravos com medo. Porque os gentios viviam como escravos, com medo. Porque só os judeus conheciam a Torá. Os judeus obedeciam à lei do Senhor. Então eles faziam jus à promessa. Eles tiveram o seu prepúcio cortado e entraram na aliança. Então nós gentios vivíamos com medo, como escravos. Aí Jesus veio, quebrou isso aí. E diz, agora vocês não são mais escravos com medo. Agora vocês são filhos de Deus. Amém? É para isso. Versículo 10. Nós fazemos parte dessa grande família, irmãos. Isso precisa deixar a gente muito alegre. Versículo 10. Para que agora, me ajuda aí. Por quem? Quem? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de quem? Do Facebook? Não, irmão, dos principados e das potestades do céu. O que é multiforme? Pensa no diamante. Diamante tem várias formas, várias faces. Vou dar esse exemplo para você entender mais fácil. Que agora, através da igreja, as multifaces dessa graça de Deus, salvando judeus e gentios, formando uma grande família, seja manifestada através de quem? Da igreja, da eclesia. Paulo declara a razão dessa igreja, dessa eclesia ser formada, a razão dela existir. Os governantes e as autoridades devem ser confrontados com a sabedoria de Deus em toda a sua rica variedade, e isso deve acontecer por meio da igreja. Pastor, mas agora travou a nossa mente, porque nós ficamos 9 meses debaixo de um decreto municipal. Aí o senhor vem falar um negócio desse para nós hoje aqui. Irmãos, eu venho falar, porque nós precisamos confrontar as autoridades, não é com aquilo que nós falamos, é a forma com que nós vivemos. O ato de nós submetermos os 9 meses às autoridades, a mensagem que nós mandamos para eles foi a mensagem correta. Esse é o nosso confronto às autoridades. Sabe o que nós dizemos para as autoridades locais? Que nós obedecemos ao nosso Deus, que quem reina na nossa vida é Ele. Por isso nós submetemos as autoridades locais. Por isso nós confrontamos as autoridades desse mundo, mas um confronto diferente. É um confronto de rebeldia, não é um confronto de aborrecente. Não é. É um confronto de que nós mostramos de que lado nós estamos, a que Deus nós servimos. Porque o problema não é o que a igreja é, o que a igreja tem se tornado, o que a igreja tem falado, é o que a gente tem vivido. Como que a gente tem vivido como igreja, comunidade, e outro, como que a gente tem vivido como templo do Espírito Santo. Amém? Recebe essa exortação? Eu recebo, me submeto a ela. A gente precisa, dia após dia, entrarmos de fato nisso que o Senhor está nos ensinando. As autoridades precisam ser confrontadas,
mas confrontadas com o estilo de vida que a igreja vive. Não é pelo tanto de aleluia e glória a Deus que a gente dá, não é pelos louvores, não é pelos cultos que a gente apresenta, é por aquilo que nós estamos mostrando para eles. Qual é a resposta que nós temos dado? Amém? Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar isso aqui. Nós nos submetermos ao decreto 9 meses, não nos fez melhor do que nenhuma das igrejas que não se submeteram. Nenhum. Só que nos fez diferente no céu. Amém? Escreve isso, pode ter certeza disso. Porque a gente precisa ser conhecido dos principados e das potestades nas regiões celestiais. É isso que Paulo está ensinando aqui para eles. Não é o quanto a gente é conhecido no YouTube, no Facebook, no Parler, no Twitter, não, no WhatsApp. É como nós somos conhecidos nas regiões celestiais. Amém? Uma comunidade de homens, mulheres, crianças, de todas as raças, cores, classes sociais, e que vivam obedecendo às regras do reino a que pertencem. Essa é a ideia da igreja. A igreja é para todas as raças, línguas, tribos, classe social. Mas a gente precisa mostrar qual é o reino que a gente pertence. A gente fala que a gente é do reino de Jesus, mas muitas vezes a gente se manifesta como o reino do diabo. Porque o reino de Jesus, quando bate no nosso rosto, a gente dá outra face. O reino de Jesus, quem perde é quem ganha. Amém? Então não adianta nada a gente falar que a gente é do reino, mas viver como se a gente fosse de um outro reino. Então não é a manifestação da igreja. Não da igreja que Cristo quer formar. Vamos caminhar. Tem horas aí? 9:07. Vamos até 9:20. Versículo 12. Vamos lá, 12. Na qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. A ideia aqui é que ser cristão consiste em ir de sala em sala do palácio real, provando toda a beleza e todo o seu esplendor. Paulo queria mostrar para aqueles homens e mulheres que eles faziam parte de uma herança e que podiam desfrutar dessa herança agora. Nós não estamos esperando nós chegarmos do céu para desfrutarmos de uma herança. A minha casa é um céu. A sua casa precisa ser um céu. A sua casa precisa ser o reino. O seu bairro precisa ser o reino. O rei Jesus precisa ser entronizado lá. Lá na minha casa, no meu bairro, quem manda não é o prefeito, não é a prefeita. Quem manda lá é o meu rei, o rei Jesus. E eu preciso, como homem e mulher desse reino que você e eu somos, expandir esse reino através das nossas vidas. Nós precisamos mostrar para aquelas pessoas lá que vê a gente todo dia, no nosso trabalho, na nossa casa, os nossos parentes, a qual reino nós pertencemos. Se é o reino das trevas, que só há briga, só há contenda, só há xingamento, só há coisas erradas, ou é o reino da maravilhosa luz, ou se é o reino de uma graça irresistível, que vai mudando os ambientes, e nós já estamos possuindo essa herança. Essa era a ideia que Paulo estava trazendo para eles e é aplicado para nós hoje. A ideia de que essa herança já pode ser acessada hoje. Você pode entrar por esse palácio chamado céu e entrar em todas as portas, em todas as janelas, e já começar a contemplar e usufruir dessa herança. Porque você tem um penhor que se chama o Espírito Santo, e ele antecipa uma realidade celestial. Então você pode viver o céu na sua casa, o céu hoje aqui nessa igreja. Acesse isso, irmãos. Acesse isso, pelo amor de Deus. E comece a desfrutar dessa herança hoje. Comece a desfrutar dessas salas, dessas mansões celestiais hoje.
chamando o reino de Deus com propriedade: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade em Andradina, como ela é feita nos céus. Seja feita a tua vontade na Mineira, como ela é feita nos céus. Seja feita a tua vontade lá em Castilho, como ela é feita nos céus. Amém? E vamos acessando esse reino e vivendo esse reino. Aí no versículo 13, olha que interessante. Ele diz: portanto, vos peço que não ficais tristes nas minhas tribulações por vocês, porque isso é a vossa glória. A ideia de Paulo aqui é que todos esses benefícios valiosos queriam dizer que a igreja poderia olhar para o aprisionamento de Paulo sem nenhuma preocupação. O nosso apóstolo está preso, mas o que nós recebemos da parte de Deus que ele ministrou está vivo dentro de nós. Pode prender o nosso pastor, pode prender o nosso apóstolo, pode prender os nossos obreiros, mas não pode prender a mensagem do evangelho que está dentro das pessoas. Isso é demais. Pode prender a gente. Pode chegar uma lei aí e falar: prenda o pastor porque ele não quer fazer casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Pode prender ele, prende. Mas a mensagem que foi colocada no coração de cada um de vocês vai permanecer. O evangelho não vai parar. Por quê? Porque o penhor do Espírito Santo está dentro de vocês. É isso que Paulo estava trazendo a ideia aqui. Todos esses benefícios que ele pregou, capítulo 1, capítulo 2, e agora no capítulo 3. Ele dizia: aquilo que foi plantado dentro de vocês é maior do que aquilo que está nas minhas prisões. Pode prender aqui o apóstolo, pode me prender, eu estou preso, mas aquilo que eu ministrei, aquilo que eu ensinei, jamais ficará preso. E eu quero encerrar essa primeira parte dizendo no versículo 14: e por essa causa, que é a oração que ele começa no versículo 1, e ele vem concluir aqui: por essa causa eu coloco de joelhos diante do Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escuta isso aqui. Quem se ajoelha diante de Deus, escuta isso aqui: quem se ajoelha diante de Deus não fica ajoelhado diante de ninguém. Se Paulo, o maior evangelista, ele se coloca aqui no menor dos apóstolos, mas hoje nós sabemos que ele é o maior dos apóstolos. Amém? Que a mensagem que Paulo escreveu, a sistemática bíblica que ele formou, evangelizou milhares, milhares e milhões de pessoas. Hoje nós sabemos que ele é considerado um dos maiores apóstolos. Paulo, que é Paulo, ficou de joelho diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem somos nós para tentar ficar de pé? O meu convite para mim e para você, eu vou repetir o que eu falei domingo aqui: eu não sou moralista, eu não vim aqui para dar lição de moral em vocês. Essa palavra é para mim. Quem sou eu para viver de pé, se a palavra é para a gente viver de joelho diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A mensagem é a seguinte: precisamos voltar para a oração. Precisamos voltar para a oração. Nós tivemos uma vigília aqui na igreja sábado, quem sabia? Teve 60 pessoas que viu a mensagem no grupo da igreja. Tinha 4 pessoas aqui orando. A gente precisa voltar para um lugar de oração. Amém? Você pode ficar de pé. Semana que vem a gente conclui esse capítulo. Irmãos, eu sinto que a gente está realinhando muita coisa. A gente está realinhando muita coisa. Deus tem feito coisas lindas no nosso meio. Mas uma coisa que Deus tem falado no meu espírito, tem me cobrado, é a gente ter uma igreja de oração. Essa semana eu fiquei feliz que eu vi a casa de oração de Curitiba completando 10 anos, 24/7, 24 horas de oração por dia, 7 dias por semana. Esse é o desejo do meu coração. Pastor, mas isso é quase impossível. Não é.
Se a gente quer ver Andradina transformada, a gente precisa orar. Porque as guerras de gangue vai parar aqui na terra quando elas forem paralisadas lá nas regiões celestiais. A homossexualidade vai parar de manifestar aqui embaixo quando ela for travada lá nas regiões celestiais. Os divórcios vão começar a parar aqui embaixo quando elas forem travadas nas regiões celestiais. E a palavra que eu finalizo dizendo: eu não estou contente só com a minha casa abençoada. Eu quero mais. Eu quero mais famílias. Eu quero mais pessoas. Amém? Gostaria que a gente terminasse orando pela nossa cidade, pelas famílias, para que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer aqui na nossa cidade, e que nós não fiquemos de fora, porque eu acho que a tristeza de uma igreja, não estou falando de coinonia, tá, gente? Quando eu falo igreja, eu falo sempre na igreja da cidade. A tristeza de uma igreja é ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. A igreja não faz nada, Deus faz tudo, mas a igreja precisa cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Amém? Vamos orar.